O inadimplemento das obrigações acontece quando a prestação não é cumprida da maneira prevista no vínculo obrigacional. Sempre que alguém deixa de entregar um bem, atrasa um pagamento, executa um serviço incorretamente ou descumpre um dever assumido em um contrato, surgem consequências jurídicas importantes. O direito civil estabelece mecanismos para proteger o credor, reparar prejuízos e estimular o cumprimento das obrigações. Neste vídeo você vai entender o que é inadimplemento, como funciona a mora, o sistema de perdas e danos e o papel da cláusula penal nas relações obrigacionais. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque se eu não quero muito atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! O inadimplemento pode ocorrer de diferentes formas. Em alguns casos, a obrigação simplesmente não é cumprida. Em outros, o cumprimento acontece de forma inadequada, incompleta ou fora do prazo. Imagine que Tício contrate uma empresa para entregar móveis planejados até determinada data importante. Se a entrega não acontecer ou ocorrer muito depois do prazo combinado, pode surgir o inadimplemento obrigacional. O inadimplemento pode ser absoluto ou relativo. O inadimplemento absoluto ocorre quando a prestação se torna inútil ou impossível para o credor. Por exemplo, imagine a contratação de um cantor para apresentação em um casamento, em uma data específica. Se o artista não comparece ao evento, não faz sentido oferecer essa apresentação dias depois. A finalidade da obrigação já desapareceu. Já o inadimplemento relativo ocorre quando ainda existe possibilidade de cumprimento útil da obrigação, embora tenha havido atraso ou irregularidade. Nesse contexto surge a mora, um dos temas mais importantes do direito das obrigações. A mora corresponde ao atraso injustificado no cumprimento da obrigação. Ela pode ocorrer tanto por culpa do devedor quanto do credor. A mora do devedor é chamada de mora solvendi. Ela ocorre quando o devedor deixa de cumprir a obrigação no tempo, lugar ou forma convencionados. Imagine que Mévio tenha a obrigação de pagar determinada dívida até o dia 10 do mês, mas não realize o pagamento naquela data, sem justificativa legal. Nesse caso, configura-se mora do devedor. Já a mora do credor, chamada de mora accipiendi, ocorre quando o credor dificulta ou impede injustificadamente o cumprimento da obrigação. Por exemplo, Semprônio tenta entregar a mercadoria no local e no prazo ajustados, mas o credor se recusa, sem um motivo legítimo, a receber o produto. Nessa situação, pode existir mora do credor. Na prática, a mora do credor não é tão comum. É muito mais comum a mora do devedor, por razões óbvias. E a mora do devedor normalmente gera consequências jurídicas relevantes. Entre elas estão responsabilidade por prejuízos decorrentes do atraso, incidência de juros moratórios, atualização monetária e, em certos casos, responsabilidade até mesmo por eventos supervenientes. Imagine que Cornélio atrase injustificadamente a entrega de um equipamento contratado para um evento comercial importante. Dependendo das circunstâncias, ele poderá responder pelos prejuízos causados pelo atraso. Outro ponto importante é distinguir a mora ex re e a mora ex persona. A mora ex re ocorre automaticamente quando existe um prazo determinado para o cumprimento da obrigação. Por exemplo, se o contrato estabelece o pagamento até determinada data específica, o simples vencimento sem pagamento já coloca o devedor em mora. Já a mora ex persona depende de interpelação ou notificação do devedor. Isso costuma ocorrer quando não existe um prazo previamente fixado para o cumprimento da obrigação. Outro tema relevante é a
Purgação da mora. Em determinadas situações, o ordenamento permite que o devedor elimine os efeitos da mora mediante o cumprimento adequado da obrigação acrescido dos encargos legais pertinentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, em certas relações contratuais em que ainda existe interesse no cumprimento da prestação. O inadimplemento também gera a possibilidade de reparação por perdas e danos. As perdas e danos possuem finalidade compensatória. O objetivo é reparar os prejuízos sofridos pelo credor em razão do descumprimento obrigacional. Esses prejuízos podem incluir danos materiais efetivamente suportados e lucros que razoavelmente deixaram de ser obtidos. O Código Civil trabalha com a ideia de dano emergente e lucro cessante. O dano emergente corresponde à perda efetiva sofrida pela vítima. Imagine que Tício pague antecipadamente parte do contrato de reforma e a obra seja abandonada, obrigando a contratação mais cara de uma nova empresa. O valor adicional gasto pode configurar dano emergente. Já o lucro cessante corresponde ao ganho que razoavelmente deixou de ser obtido em razão do inadimplemento. Por exemplo, imagine que um atraso na entrega de equipamentos impeça a abertura de um estabelecimento comercial que já estava preparado para funcionamento. Dependendo da situação concreta, os lucros esperados podem integrar a indenização. Outro ponto importante é que as perdas e danos devem possuir relação causal com o inadimplemento. Nem todo prejuízo alegado será automaticamente indenizável. É necessário demonstrar vínculo entre a conduta do devedor e os danos sofridos. Além disso, o direito civil procura evitar o enriquecimento sem causa. A indenização deve reparar o prejuízo e não gerar vantagem desproporcional. Outro aspecto relevante envolve os juros moratórios. Os juros moratórios representam compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação pecuniária. Eles podem decorrer da lei ou da vontade das partes, observados os limites legais aplicáveis. Além dos juros, normalmente também ocorre a atualização monetária, destinada a preservar valor econômico da obrigação diante da inflação. A responsabilidade pelo inadimplemento pode variar conforme a natureza da obrigação e as circunstâncias concretas do caso. Em determinadas situações, o devedor pode demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior. O caso fortuito e a força maior envolvem acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis, capazes de impedir o cumprimento da obrigação. Imagine uma enchente de grandes proporções, destruindo mercadorias pouco antes da entrega, sem qualquer culpa do devedor. Dependendo das circunstâncias, pode ocorrer exclusão da responsabilidade. Contudo, nem todo evento inesperado afasta automaticamente a responsabilidade obrigacional. É necessário analisar concretamente a previsibilidade, a inevitabilidade e a relação com o risco assumido. Outro tema muito importante é a cláusula penal. A cláusula penal consiste em estipulação contratual que prevê previamente consequência econômica para a hipótese de inadimplemento. Ela funciona como forma de reforçar o cumprimento da obrigação e facilitar a indenização futura. Imagine um contrato prevendo multa de determinado valor caso uma das partes descumpra a obrigação principal. Essa multa contratual representa a cláusula penal. A cláusula penal possui duas funções principais. A primeira é a função coercitiva. A existência da multa estimula as partes a cumprirem corretamente o contrato. A segunda é a função prefixadora de perdas e danos. As partes estabelecem previamente o valor da consequência econômica do inadimplemento, evitando necessidade de discussão extensa sobre os prejuízos. A cláusula penal pode ser compensatória ou moratória. A cláusula penal compensatória se relaciona ao inadimplemento total da obrigação. Já a cláusula penal moratória está ligada ao simples atraso no cumprimento. Por exemplo, um contrato de prestação de serviços pode prever multa diária pelo atraso na entrega do trabalho. Outro aspecto importante é que o valor da cláusula penal não pode ser manifestamente excessivo. O Código Civil admite a redução judicial da penalidade quando houver exagero desproporcional ou quando parte significativa da obrigação já tiver sido cumprida.
Imagine um contrato prevendo multa extremamente elevada por um atraso mínimo de forma injustificada. Dependendo da situação concreta, o juiz poderá reduzir o valor para preservar o equilíbrio contratual. Esse controle demonstra influência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. A boa-fé objetiva exige comportamento leal, transparente e cooperativo das partes. Isso significa que, mesmo diante do inadimplemento, as partes devem agir com honestidade e respeito à confiança legítima criada na relação jurídica. Por exemplo, o comportamento abusivo do credor, buscando ampliar artificialmente certos prejuízos, pode influenciar na análise judicial do caso. A função social dos contratos também possui relevância importante. O direito moderno procura equilibrar liberdade contratual, segurança jurídica e proteção contra abusos. Por isso, o exercício dos direitos decorrentes do inadimplemento encontra limites nos princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Outro ponto relevante envolve o inadimplemento antecipado. Ele ocorre quando, antes mesmo do vencimento da obrigação, o comportamento do devedor demonstra claramente que não haverá cumprimento adequado. Imagine uma empresa comunicando expressamente que não entregará o produto contratado muito antes do prazo ajustado. Dependendo da situação, o credor pode adotar medidas jurídicas antes do vencimento formal. Perceba como o inadimplemento das obrigações possui enorme relevância prática. Contratos comerciais, relações de consumo, financiamentos, locações e inúmeras outras situações dependem dessas regras para a proteção da confiança e estabilidade das relações econômicas. Compreender a mora, as perdas e danos e a cláusula penal ajuda você a entender como o direito civil reage diante do descumprimento das obrigações. O sistema busca equilibrar proteção ao credor, responsabilização adequada e preservação da boa-fé nas relações privadas. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma boa chance de você ser uma pessoa que não se contenta em apenas sonhar. Você quer avançar, você quer aprender, você quer construir um futuro melhor. E eu sei que nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente estuda cansado, muitas vezes bate a dúvida. Em alguns dias parece que nós estamos caminhando mais rápido, mas em outros parece que nós não estamos saindo do lugar. Mas a verdade é que as pessoas que alcançam resultados não são aquelas que nunca sentem desânimo, são aquelas que continuam mesmo nos dias difíceis. Talvez você já tenha pensado que algumas matérias pareciam complicadas demais. Talvez você até já tenha se perguntado se realmente conseguiria aprender tudo o que você precisa para conquistar a sua aprovação. Eu quero que você saiba que isso é mais comum do que você imagina. A maioria das pessoas que alcançam um grande objetivo começou exatamente assim. Por isso, se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes, uma informação simples pode ajudar alguém a enxergar um caminho que ainda não tinha percebido. E falando em caminho, eu quero apresentar para você o meu novo material, que eu preparei com muito cuidado. Depois de mais de 10 anos ensinando o direito na internet, depois de publicar mais de 1000 vídeos gratuitos e ultrapassar 50 milhões de visualizações nos meus vídeos aqui, eu percebi que existe uma dificuldade que aparece constantemente entre quem estuda. Muitas pessoas querem estudar, têm vontade de aprender, mas não conseguem criar uma base nas matérias jurídicas. Algumas nunca tiveram contato com o direito, outras já tentaram estudar, mas acabaram se sentindo perdidas diante de tantos conceitos, tantas leis, tantos termos técnicos. E foi pensando nisso que eu criei o Direito Básico para Concursos. Trata-se de um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais relevantes para concursos públicos. Em cada matéria, eu selecionei os assuntos que mais aparecem nas provas. O objetivo foi criar um material que ajudasse a pessoa a construir uma base forte desde o início. Tudo foi desenvolvido com linguagem simples, tom leve e explicações acessíveis. Ao longo dos capítulos, você encontra exemplos práticos que ajudam a entender como cada conceito funciona na realidade. Eu sempre acreditei que aprender fica muito mais fácil quando a explicação é clara. E foi exatamente essa filosofia que eu utilizei na construção desse material.
O direito básico para concursos foi pensado para quem está começando agora. Foi pensado para quem nunca estudou o direito e também para quem já tentou estudar, mas sentiu dificuldade. Ele também foi pensado para quem quer organizar melhor os estudos e criar fundamentos sólidos para crescer mais rápido. Além dos 7 e-books, você também recebe um bônus exclusivo, que é o curso Aprovação Acelerada, que tem 7 aulas. Nesse treinamento, eu compartilho 7 aulas com orientações que eu considero fundamentais para qualquer concurseiro. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que realmente funciona, vai aprender a estudar com mais foco e menos cansaço, vai conhecer técnicas de memorização inteligente, vai descobrir formas mais eficientes de estudar leis e códigos, vai aprender a definir um caminho mais claro nos concursos, vai entender a mentalidade das pessoas que conseguem chegar até a aprovação e também vai conhecer técnicas que ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi criado para complementar o aprendizado jurídico e ajudar você a evoluir de forma mais organizada. E eu quero te lembrar aqui de uma informação importante. A compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material com tranquilidade, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler e pode verificar se ele faz sentido para o seu momento. Se você quiser conhecer todos os detalhes, o link está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero dizer algo que eu também considero muito importante, porque eu acho importante ter honestidade com você. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. O meu objetivo é ajudar você a avançar. O direito básico para concursos, que é esse box que eu criei agora, esse novo material, é a forma mais rápida para você construir a base direcionada para concursos. Mas você pode também continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu publico aqui no canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos e já organizei aqui diversas listas, diversas playlists para facilitar o seu aprendizado. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos por dia, em pouco tempo você vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. O importante é não parar, o importante é continuar caminhando. Um passo por dia parece pouco quando nós olhamos apenas para hoje, mas quando nós olhamos para alguns meses de dedicação, é possível perceber o quanto nós conseguimos evoluir. E eu acredito que existe algo especial nas pessoas que continuam buscando conhecimento, mesmo quando a jornada fica difícil. Talvez ninguém veja o esforço que você está fazendo agora. Talvez ninguém saiba quantas vezes você precisou recomeçar, mas cada página lida, cada aula assistida e cada conceito aprendido está construindo uma versão mais preparada de você mesmo. Continue firme, continue estudando, continue acreditando que o seu esforço vale a pena. Agora eu convido você a assistir a uma lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para você clicar e aproveitar. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. O seu futuro agradece. Até!